Então, pessoal, nós vamos ter aqui hoje, nós vamos falar da nossa história ancestral em termos de grandeza, de realeza, de potência, né? É uma história que nos foi negada, né? É uma história, nós passamos aí quase uma vida na escola e não foi citado para a gente a verdadeira história da população preta. Então, inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre essa história. Por que eu me refiro um pouco? Porque quando a gente vai estudar a história da negritude, é tudo muito amplo, justamente porque nos foi negado essa história no tempo adequado, né? Então, agora, um estudo leva a outro estudo. Então, para a gente condensar tudo em um único curso, fica muito complexo. Então, nós vamos, tipo, lançar uma sementinha, né? Para que vocês possam também buscar esse conhecimento, ok? Eu vou compartilhar a primeira tela. Adriane, se você quiser ir completando, você fica à vontade, tá bom? Quando a gente trabalha a nossa história, né, e o que foi feito com o nosso povo, nós potencializamos aquilo que a gente tem dentro de nós. Como diz o Negro Bispo, né? Eu acho que Negro Bispo, eu gosto muito de estudar Negro Bispo. A gente precisa reencontrar, confluir, né, com o passado, com o nosso presente, para a gente construir esse futuro. Né? Então, o que o curso pretende é, antes da diáspora, né, do Atlântico, e pós a diáspora. Então, nós carregamos sementes, carregamos ancestralidade que pode nos fortalecer hoje e tirar desse lugar de silenciamento, né? Toda essa história que a gente vai ver ao longo do curso. E quando nos negam falar desta história, existe aí um estímulo para que a gente, de fato, não acredite das nossas origens, né? Se a gente não sabe de onde veio, qualquer coisa que falarem para a gente vai acabar acreditando. Então, nós temos esses primeiros slides aí, não somos descendentes de escravos. É, o que eu vou falar aqui para vocês, que nós vamos falar, tem muito a ver comigo, porque eu tenho uma dificuldade muito grande com filmes em relação à escravidão, né? Eu fico muito triste. E um dia eu me perguntei, gente, mas quem eram os homens e as mulheres que vieram do continente africano? Quem eram essas pessoas que foram escravizados no nosso país? Então, diante disso, eu comecei a fazer uma pesquisa. Essa pesquisa, eu procurei ter uma referência bibliográfica, né? Nós temos uma dificuldade grande porque, naqueles tempos, a comunicação escrita era, era pouco ou nada difundida. Então, muito do que a gente tem é de alguns geógrafos, de alguns historiadores. A Unesco, há pouco tempo, resolveu fazer de fato uma pesquisa mais aprofundada, mas ainda assim com muita dificuldade, justamente por de não ter uma comunicação mais escrita, né? Então, eu escolhi para falar para vocês alguns impérios, né? Que nosso objetivo aqui hoje é falar da beleza, é falar da realeza, dos pontos positivos, né? Então nós escolhemos um dos impérios que é o Império de Mali, né? Mali era rico em ouro, em pedras preciosas,
tinha habilidades com arquitetura. Esse edifício aí, ele é de adobe, né? E ele foi consagrado como Patrimônio Mundial da Unesco. Então, quando falam para gente que os escravos construíram o Brasil, mas não falam de fato por quê, né? Porque vieram para cá com bagagem, com memórias, com saberes, né? Esse Império Mali, ele foi o maior estado da África Ocidental e ele teve grandes reis, né? O Império do Mali, ele tinha uma vantagem muito grande, que ele tinha saídas e entradas pelo mar. E por causa disso, o comércio era mais facilitado para eles. Eles tinham livre acesso, em termos de comércio. O Império Mali teve vários imperadores. Um deles é o Sundiata Keita, né? Keita. Ele foi um fundador desse império. E vejam que interessante. Ele proclamou a Carta Mandinga, ou Pacto de Curacanfuga, que era um documento que para nós hoje era o direitos humanos, né? Esse documento histórico oral africano, datado no século XIII, visão africana daquilo que se convencionou chamar de direitos humanos ou direitos dos povos. Então, naquela época, tinha os direitos humanos, né? Do jeito deles, mas tinha. Eu peguei 3 artigos para a gente ter uma noção. O artigo 9, a educação das crianças completa a comunidade. A paternidade é responsabilidade de todos. Artigo 14, não ofender jamais as mulheres, nossas mães. Artigo 24, nunca faça mal aos estrangeiros. Então, essa carta, né, ela hoje, em 2002, ela foi, de fato, proclamada como lei em Benin. Esse Ibn Batuta, ele era um viajante marroquino e foi uma das pessoas que deixou registros desse período, né? É, ele diz que na época do Sundiata tinha um governo rígido com relação ao crime e ordem interna muito bem estabelecida. Então, eles tinham política, eles tinham economia, eles tinham as suas próprias leis. E os griots são indivíduos responsáveis por guardar e transmitir histórias, cultura e memórias ancestrais, né? Eles tinham essa missão de passar para as gerações toda essa cultura, todo esse saber. E tem uma frase que diz que em África cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima, né? A eles era delegado essa forma de comunicar para os mais jovens, de comunicar de geração em geração a questão da cultura do seu povo. E é interessante também que a África, como é o terceiro continente maior do mundo, em África tinha, né? Eu falar tinha, várias tribos, vários povos. Cada povo, cada um desses povos, eles tinham o seu idioma, eles tinham os seus hábitos, né? Então, quando eles vieram para o Brasil, que foram sequestrados, eles foram obrigados a refazer suas famílias, né? Então, imaginem, cada povo aqui no Brasil, com diferentes costumes, diferentes hábitos, formando uma família, porque a deles ficou para trás.
Por isso que quando a gente fala de facilidades do nosso povo preto, alguns são poliglotas, né? Eles têm facilidades com idiomas, né? O nosso povo tem uma riqueza cultural muito grande, né? Que quando liberta, a pessoa pode ir muito longe. Aqui nós temos uma audiência pública. O Sundiata Akita, né? O rei do Império de Mali, fazendo uma reunião pública. Aí você percebe a grandeza, a riqueza, né, dessas vestimentas, a solenidade, né, que já existia na época. O Império Mali, na época, ao mesmo tempo que o império, que uma nação, que um povo, que um território era pequeno, de repente ele ficava grande. Por quê? Porque existiam muitas guerras. E na medida que essas guerras aconteciam, tinha aquele território que ganhava. Então, aquele território ganhava terra e ganhava também quem perdia, né? Que era tido como escravos. Mas qual que é a diferença entre a escravidão daquela época pela escravidão europeia? Alguém sabe? Alguém pode dizer para nós qual que era a diferença? A diferença é. Oi? Quem sabe dizer qual que é a diferença entre a escravidão, que era uma escravidão cultural dos povos antes da colonização, e a escravidão pós invasão europeia? Alguém pode me ajudar? Eu não vou E falar nada, deixa Claudineia pode me ajudar? eu. A Claudina é a mãe do Eduardo? Então, por que que é importante a gente ter A essa Vera abriu classe? o microfone também. Acho que a Vera abriu. Vera, fiquem à vontade, gente. Eu citei nomes, mas é quem quiser falar. Mestre Léa, Fone. Oi, tô por aqui. sabe dizer para gente qual que é a diferença entre a escravidão antes da colonização e a escravidão pós-colonização? Diferença? Não. Uhum. Então, gente, é muito importante esse saber, porque vira e mexe alguém me interroga. Tipo assim, você fica falando aí de escravidão, mas o povo africano escravizava o seu próprio povo. Mas existe uma diferença entre uma escravidão cultural, quem perdia a guerra, eles eram, além de pegar o território, escravizava esse povo que perdia. Mas esse povo que era escravizado era por um tempo e a sua família, os seus filhos, não eram escravos, eles eram homens livres, né? A escravidão da colonização é uma escravidão por cor da pele, por fenótipo, né? Eles igualavam os homens como animais, como objetos. Oi. E tem mais. A Vera está falando que no Quilombo está muito ruim. Ah, Mas fica tranquila que está gravado, aí você vai poder assistir. Tá? O que der para você acompanhar, participar, tá bom, Vera? E tem uma coisa, gente, que é muito importante, que a gente escuta isso, né? Ah, mas é, isso que a Silene falou, em África, quando tinha guerra, escravizava o povo. Sim, mas desde as armas que eles usavam, era de igual para igual, né?
Então, era lança, era escudo, né? Não sei mais o que eles usavam à época. Os dois ou os três tinham a mesma condição de luta. É diferente quando chegaram os europeus que tinham rifles, Armas, né? que tinham armas. Então, é uma injustiça, né? Não tinham acordos assim. Então, eu me apego muito nesse ponto de que quando os europeus entraram, eles entraram com este armamento e eles sequestraram. Não é igual a uma guerra entre duas tribos, né? Que a gente chama de que era uma questão cultural, né? Sim, porque era Né? tudo igual, era uma É. coisa que eles Uhum. tinham o mesmo objetivo, né? Então, eu acho que tem essa diferença aí também. Sim. Vou utilizar o dinheiro? Alguém falou alguma coisa? Tá. Então, e aí existiu o Mansa Musa, que ele foi considerado o indivíduo mais rico do mundo, né? Ele fez uma peregrinação a Meca. O que que é Meca? Meca era a cidade sagrada da Arábia Saudita. E ele fez com milhares de súditos, conforme essa ilustração, roupagens engalanadas. O que que significa roupagens engalanadas, ricas, suntuosas, luxuosas. E ele distribuiu ouro. Ele saiu distribuindo ouro por onde ele passava. E esse império, por causa também dessa distribuição de ouro, ele declinou na primeira metade do século XV. Ele distribuiu tanto ouro que isso empobreceu o território, empobreceu a nação. Em Benin, que é outro império, Benin ele tinha a arte e domínio da tecnologia da fundição de metais. É, eles eram conhecidos, né, como habilidosos nessa fundição. Tem aí essas máscaras, né, várias máscaras. Essa terceira imagem é da esquerda para a direita, é daquele filme das Panteras, né? Essas imagens, essas máscaras, elas foram roubadas pela Inglaterra e hoje parte dessas máscaras se encontram no Museu da Inglaterra. Inclusive tem um processo judicial, né? Para que a Inglaterra devolva essas máscaras para Benin. Benin também era uma nação que havia muitas trocas, né? E as moedas eram esses anéis, né? Essa argola e conchas, além de trocas de produtos, né? Essa cabeça é uma cabeça de bronze da rainha Idia, mãe do Obá Exígie do século XVI. Essa mãe, essa mulher, ela era conhecida como grande estrategista militar, conselheira política, possuidora de poderes místicos e de conhecimento medicinal. Olha aí a bagagem, né, que o nosso povo africano tinha. Benin também era forte na agricultura e máscaras feitas de cobre, marfim e bronze. Tecnologia avançada na fundição de metais. Benin também tinha corporações, né? Tinham corporações chamadas de guildas. Eram tipo sindicatos, né? E cada corporação se encarregava de produzir algo. Tinham as guildas de cobre e bronze,
que no caso elas só poderiam ser no próprio império, dentro do reino. Não podiam se ter essas guildas fora do império. Ainda no reino de Benin, nós tivemos o Oba-Evaré o Grande, que é outro imperador, foi outro imperador. E esse geógrafo, Dapper, geógrafo holandês, presenciou uma cerimônia em 1668. Então, foi uma das pessoas, né, esse geógrafo, que deixou algo registrado, né, que contribuiu para a nossa pesquisa. Então, o que ele diz, esse Dapper? O rei aparece a cavalo, coberto com suas insígnias reais, acompanhado por um séquito de 400 nobres e uma banda de música. Construiu estradas e embelezou sua capital. Uma vez ao ano parecia para o seu povo. Então, ele não era uma pessoa que aparecia sempre. Ele escolhia um período do ano e fazia essa peregrinação na sua nação, apresentando riqueza, né? Não falei aqui não, mas ele sempre aparecia com esses animais. Eram leopardos, né? Encadeados com correntes de ouro. Temos também o estado Zulu. Aqui eu já falei um pouco de cada território. Eles eram bons em tática e estratégia militar, métodos de guerra mais lógicos e sistemáticos. Fundado por Chaka. Chaka criou um exército considerado uma máquina de guerra implacável. E é bem interessante esse Chaka, porque ele proibiu o seu exército de tomar leite e usar sandálias, porque ele acreditava que deixavam os seus guerreiros pesados, né? Então, eu achei bem interessante que demonstrou o quê? Um certo cuidado com seus guerreiros, né? Mobilizava também todos os adivinhos, feiticeiros e outros oráculos. Ele fazia isso para saber momentos propícios à guerra, proteger seus soldados e, sobretudo, reforçar sua autoridade política, né? Então, olha como que eles já tinham uma organização, né? De praticamente tudo, do jeito deles. Pessoal, tá bom desse jeito? Tá tranquilo para vocês? Sim, está tranquilo. Sim, tranquilo. Ok. Então, esse foi o estado Zulu. Aí nós temos a civilização Iorubá, do reino de Oió. Desenvolveu-se a partir do século XI, responsável pela interlocução comercial de dezenas de cidades, grandes centros de artesanato com oleiros, tecelões, marceneiros, ferreiros, atividades agrícolas baseadas no plantio do inhame, da palmeira e outros produtos alimentícios. Então, vejam o conhecimento que eles tinham de agronomia, né? De agropecuária, né? Saberes agrícolas. O Império de Monomotapa, criadores hábeis de gado bovino, comerciantes de tecidos, têxteis e pérolas, exportavam marfim e, sobretudo, ouro. Império de Gana, rico em ouro, que era trocado por tecidos,
sal e outros produtos do noroeste da África. Então, entendo que a gente passa uma vida inteira aprendendo história, mas sem ver a verdade, sem ouvir sobre a verdade dos nossos povos, né? A cidade de Ifé, especialista da metalurgia de bronze, baseada na técnica cera perdida. Cabeças, bustos e estátuas de reis e altos dignatários foram encontradas em 1939. Então, isso aí já é uma prova concreta mesmo, né? Bom, óbvio que eu não posso deixar de falar das mulheres, né? É, nós temos aí a Aqualtune, princesa africana, filha do rei Congo, liderou um exército de 10.000 homens em 1665. Eu achei essa referência no livro As Heroínas Negras Brasileiras, né? Tem-se também uma dificuldade, pessoal, de saber a real fisionomia desse povo, né? Então, tem uma delas que eu vou falar mais adiante, que eu encontrei na Unesco, né? É só entrar no gov.br, digitar o nome da rainha, que eles te levam para essa página. Então, nessa página fala que essa mulher em específico, eles ainda estão estudando a sua fisionomia. Então, muitas vezes você encontra uma imagem, a mesma imagem para várias rainhas. E aí nós temos aí a Nandiká Berbe, rainha mãe do reino Zulu, que é o estado que eu acabei de falar para vocês. É essa a rainha Mizinga, que tem vários rostos, né? E ela também, quando ela escrevia, ela era uma excelente negociadora. Ela que marcou a história de Angola no século XVII. Ela era estrategista e hábil negociadora. Defendeu seu país até a sua morte em 1663, com 82 anos. Então, tem lá na Unesco, eles têm lá o estudo da fisionomia dela, né? Que aí eles colocaram um desenho. E eu achei essa imagem dela aqui no Google, né? Mas ainda não sabem qual é de fato a fisionomia dela. Bom, aí nós temos a Lei 10.639. O que vocês sabem nos dizer sobre essa lei, professoras? Vera, Leandra. A lei que fala sobre trabalhar sobre a cultura negra dentro das escolas. Exatamente, né? Ambas as leis. Que infelizmente isso não acontece de fato. Não tem uma fiscalização, não tem um interesse para que isso aconteça, né? Geralmente eles aproveitam datas específicas Mês da para, consciência negra. sim, consciência negra, né? Eles aproveitam essas datas para falar sobre o assunto, mas não é algo que faz parte de fato da, da disciplina deles, né? Da escola. Não é isso? Tô certa, Isso, pessoal? certíssimo. Uhum. Teve essa primeira lei de 2003 e tem uma outra lei que aí eles já incluem os indígenas, né? Isso. 11.648 de 2008. Isso.
Bom, Cultura negra e indígena, elas entram na mesma lei. sim. Então, é a África negra que habita em nós. Conhecer o Brasil é aprender a conhecer a história e a cultura de vários povos que aqui se encontraram e contribuíram com suas bagagens e memórias na construção desse país e na produção de identidade da identidade brasileira, né? Então, geralmente quando falam para gente os africanos construíram o Brasil, não especificam, né? Geralmente falam muito da gastronomia, do café, da cana-de-açúcar, né? Mas não falam com propriedade, né? Você pode A sair com o pano grandeza debaixo, que desses esse pano corre saberes. pra cima do sofá, que não é para sujar o sofá. Você vai enfiar o pano aí debaixo, que eu tampando o quê do sofá? Então, pessoal, essa é a nossa primeira exposição sobre a nossa riqueza, sobre a nossa história. Eu não estou sabendo sair daqui, ô Carlos. Carlos, a interromper compartilhamento. Isso. Tá. Então, essa é a nossa primeira parte, né? Na tentativa de lançar uma sementinha para vocês, né, sobre o assunto. Nós podemos colocar as referências bibliográficas que a gente usou lá no grupo. E tá aí o convite para vocês buscarem mais, né? Quem é aluna, quem quer aí implementar, ampliar a educação nos quilombos, né? Tem livros infantis bem interessantes. Então, esse é o nosso recado de hoje para vocês. Eu quero só complementar uma coisa. Diga. É muito interessante, né, quando a gente fala das leis e que a gente lembra que essas leis elas são conversadas e comentadas só agora em novembro, né? Uhum, E aí eu fico numa questão aqui, assim, de que forma elas são lembradas, né? Porque esse material me faz pensar assim, que imagem nós temos, hoje não mais, né? Porque a gente estudou e tal, mas quem não estudou, quem nunca viu, as pessoas brancas, as pessoas negras, que imagem eles têm dos povos que foram escravizados, que foram sequestrados? Será que eles têm noção, né, de que eram pessoas, tinha engenheiro, tinha matemático, tinha professores, tinham princesas, tinham mães, tinham pais, ou fica aquela imagem de que quando chegou aqui na Bahia, quando chegou no Rio de Janeiro, só o povo sofrido, como se não conseguisse nem falar, né, maltrapilho. Então, o que é que a história do Brasil descreveu sobre nós, pessoas pretas, quando nós viemos para cá, né? O que vocês acham disso, desse meu pensamento? Vocês acham que tem alguma coerência? Que é importante a gente entender que nós somos descendentes desse povo super inteligente? De pessoas que enriqueceram, né, a África, que tinham leis para a guerra, que tinham ordens, né? E que quando chega aqui no Brasil, que a gente assiste filme, que a gente lê, a gente vê exatamente tudo ao contrário, né? E isso reflete nos dias de hoje. Como é que está essa reflexão para vocês? Faz sentido? Não faz sentido? Isso reflete, inclusive, nas crianças, né? Porque as crianças não têm um referencial de heróis
negros. Começou bem, começou pouco de uns tempos para cá, né? Mas ainda assim deixa a desejar, né? As nossas crianças pretas, elas têm um referencial de heróis brancos, né? De heróis europeus. Então isso dificulta a identidade, né? A formação da identidade da criança, né? Isso dificulta o desenvolvimento, né? O se sentir-se bem. Como é que está chegando essa informação para vocês? Dá para a gente conversar um pouco, né? Sobre essa imagem que a gente carrega desde lá de trás, né? Porque senão fica uma aula assim, ah, tá bom, então a gente, né, é um povo potente, Uhum. um povo rico, e aí, faz o que com isso? Por isso a gente precisa entender o que que reflete na nossa vida. Então, eu mesma, eu trabalho muito sobre essa questão, né? Porque eu sou mestre de capoeira, então a capoeira tem muito a ver com a ancestralidade, né? Sim. Daí, quando vocês lançaram esse tema, eu falei, eu vou fazer para poder engrandecer um pouquinho mais o meu currículo. Por causa que a gente fala tanto, né, sobre o nosso povo preto, e nessa questão nós deixamos a desejar. Quem são os nossos heróis? Eu acho que aqui na minha comunidade, eu acho que eu sou o herói das minhas crianças, viu? Porque eles me veem, chega, brilha o olhinho. Que bom. É, e eu uso um chapéu, né? Então daí já tem como uma imagem, né, que eles criam na cabeça, né? A minha mestra, né, minha mestra, e eles amam, né? Ainda mais quando eu falo muito da história, né? Da história da capoeira, como surgiu, né? Como se o nosso povo foi escravizado, quem foi a Princesa Isabel? Será que ela foi realmente, né, a nossa libertadora ou o nosso povo já estava liberto? Por isso ela assinou a Lei Áurea, né? A gente vai conversando com ele, o que que aconteceu? Isso aí tudo a gente entra dentro da área da capoeira. Quem foi Uhum. Zumbi dos Palmares, né? Daí a gente conversa com eles, vão passando, né? Daí eles, né, dentro da musicalidade mesmo da capoeira, fala muito sobre a nossa história também, né? Uhum. E eles ficam apaixonados, né? Toda vez que a gente conta um pouquinho da história, eles ficam deslumbrados, cara. É tudo Uhum. isso? Eu falei, pois é, ainda tem Aham. muito que a gente não sabe que foi queimado aí do nosso povo, né? E igual eu falo para eles na questão da cota, né? Ah, mas eu entro pela ampla concorrência. Eu falei, eu nunca faço minhas provas de seletiva aí, eu faço sempre pela cota. É um direito, mas é um direito que a gente tem, daí é o mínimo. Isso daí não vai pagar metade do nosso povo que morreu lá atrás. Sim, Uhum. Eu sim, falei, isso é o sim. mínimo de reconhecimento, né, de um pessoal, de um povo que escravizou reis e rainha. Falo para eles. Uhum. Nos matou, né? Quantos morreram dentro do navio negreiro até chegar no Brasil? Sim. Uhum. Então, daí eu falei, vou fazer esse curso porque eu tenho certeza que vai ampliar e vai abrir um horizonte diferente para mim, né? Eu fico agradecida de poder estar no meio de vocês. Nós é que agradecemos por você estar aqui, Sim. acrescentando Vera, capoeira. Laura, Linda, Leandra. Oi, estão me ouvindo? Sim, Sim, Vera. Vou deixar a câmera fechada até porque ficamos sem internet a manhã inteira, a manhã toda, né? E aí chegou agora à noite também, a internet toda hora tá caindo, mas eu estou seguindo aqui acompanhando, Ok, Vera. Ô, né? Vera, como é que foi para você ouvir essa história? O que que ficou para você? Então, eu já, né?
leio muito, acompanho muito os canais que falam sobre, né, a nossa história, sobre a história da África, sobre os nossos heróis, sobre quem somos. E eu vejo isso muito impactante e importante para trabalhar com as crianças. Por quê? Quando eu estudei, quando eu era criança, eu nunca ouvi falar de um herói negro, nunca ouvi falar dos Uhum. inventores negros, né? Uhum. Caiu? Acho que aconteceu alguma coisa com a internet. Oi, Você terminou de falar ou aconteceu alguma coisa com a internet, Vera? não, acho que congelou. Ah, tá. É assim, aí só concluindo, aí dizer assim a importância de ensinar as crianças, né, desde da infância, e o papel da educação, a educação tem esse papel, porque aqui em Uhum. Furnas mesmo, a gente tem uma disciplina agora na escola municipal, né, que trata da história. É uma disciplina que vem para falar da nossa história, né? Ensinar a nossa história, a história negra, a história dos quilombos, a história aqui da nossa comunidade. E meus sobrinhos, hoje, eles já contam a história, né? Quem foi Dionísio e Uhum. Luísa, as nossas lendas, como nós chegamos aqui, qual que é a importância de ser quilombola? O Arthur mesmo, ele sempre fica falando, eu sou quilombola raiz, tá? Porque aqui a gente tem esse raiz, é Nutella, ele fala, eu sou quilombola raiz. Olha a Uhum. importância, as crianças crescem, né? Se autoafirmando, né? Se auto-reconhecendo, e conhecer as histórias a partir da verdade, né? O tanto que nosso povo lutou, o tanto que a África era rica, o tanto que era um império, o tanto que tinha de reis e rainha, e que foi esse processo foi interrompido, né? Pela branquitude, né? Com a Uhum. escravidão, com a colonização. E qual que é o sentido desse? Eu acho muito importante, sim, porque a gente começa a perceber, né, as crianças crescem, a gente percebe o quão importante o nosso povo foi e é, e a gente segue lutando, né? Uhum. Sim. Acho que é isso. Ok. Obrigada, Vera. Linda, Laura, Claudineia. Vocês estão aí? Muito bem. Então, quero convidar vocês, primeiro, para dar uma espreguiçada. Pode ser uma espreguiçada, aquela espreguiçada bem gostosa. Quem quiser emitir um som aí, pode emitir. Sente o corpo, sente o corpo, espiche os braços, mexe a cabeça. Quem quiser emitir um som, fica à vontade. Quem quiser levantar, pode levantar. Dá toquinhos assim no corpo, né? Prestem atenção na respiração. Procure inspirar, respirar. Inspira, expirem.
Mais uma vez. Fechem os olhos. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Mantenha os olhos fechados até que eu diga para abrir. Que potência essa aula despertou em mim? Que potência? Quais habilidades? Sempre inspirando e expirando. Imaginem-se na África, antes da diáspora. Notem as cores, sintam o cheiro do ar, sintam a temperatura, escutem o silêncio, sintam o ritmo do lugar. Que ambiente é esse? Fiquem um pouquinho nesse cenário. Hum. Sempre inspirando e expirando. Que lugar é esse? O que me apresenta? Aos poucos, vão voltando, abrindo os olhos. E nesse momento, deixe que o corpo crie uma imagem, como se fosse uma foto, como se fosse uma escultura. Qual a imagem que define essa viagem? Faça uma imagem e congelem.
Quem está com a câmera fechada pode transformar a imagem em palavras. E olhando para cada uma, a Linda, a mestra, a Daniela, vocês estão nas suas imagens, a Laura. Olhem para cada uma das colegas, para cada uma dessas imagens. E sintam cada imagem. Consegue abrir, Vera? Olhe para cada uma das colegas. A gente trabalha muito com o sentir. O sentir tem um significado, né? Quando vocês estão lá no dia a dia, na escola, com os colegas, com as crianças, com a família, né? A gente sente, né? Então, é essa imagem que vocês querem apresentar agora. A Daniela, é essa imagem, Dani? Então, vamos falar de sentimento, né? O que vocês estão sentindo e percebendo? E não tem certo e não tem errado, né? É, a gente trabalha com aquilo que flui. Eu vou falar uma coisa. Uhum. Vamos imaginar que a gente está num barco. Todas nós e o Carlos juntos, tá? Nesse barco é final de tarde, nós estamos cansadas do dia a dia, do correria, dos filhos, da escola, da capoeira, do consultório, né? Do ônibus, do carro, um monte de coisas. E aí a gente recebe um convite assim: ah, vamos parar um pouquinho, vamos olhar para a gente, né? Vamos olhar para nossa história, vamos olhar para nossa vida. Se o nosso corpo hoje, agora, nesse momento, tivesse uma boca, o que que ele falaria? Um, dois, três e já, sem pensar. Amor, sensibilidade, Amor, sensibilidade, que mais? paz, harmonia, Paz, harmonia, que mais? Tranquilidade. Tranquilidade, que mais? Acho que o meu falaria respeito, autocuidado. Respeito, autocuidado, Eu falaria fé, gratidão. gratidão. Oi, Dani. re- resistência, Resistência, Eu falei sensibilidade. sensibilidade? Sim. Sensibilidade, resistência. Que mais, gente? resiliência, né? Resiliência. Resiliência, sim, resiliência. A minha palavra é liberdade. Muito bom. A minha palavra é espontaneidade. Laura, liberdade. Carlos tem palavra?
mudança. Mudança. Uhum. Eu acredito assim, né? O Carlos está em minoria, mas nós mulheres, principalmente nós mulheres pretas, a gente tem essa sobrecarga, né? A gente carrega uma sobrecarga. E estarmos aqui nesse horário, final de expediente, internet caindo, né? Eu concordo, não sei quem foi que falou em resistência, né? Que nós somos símbolos da resistência, né? Que alguns objetivos nós temos em comum para estar nesse horário, nesse dia, investindo num conhecimento, nessa troca, nessa a gente chama às vezes de autorregulação, né? Da gente se autorregular para que possa levar para as crianças, para os adolescentes, para nós mesmas, né? Porque uma coisa é a gente nascer preta, outra coisa é a gente tornarmos negras, né? Tornarmos pretos, né? As nossas lutas, né, nos fazem negros. Isso, isso. Existe aí um esforço também muito grande, né? Um esforço para se manter erguida, né? Para caminhar no dia a dia, para enfrentar todos os desafios, Principalmente enquanto mulher negra, né? Isso. principalmente quanto mulher negra. Mulher negra e mulher de periferia, né? Porque eu falo isso porque eu sou da periferia, então eu moro aqui no Nova Lima. Então a Sim, gente sabe que a luta para nós é muito maior do que para as mulheres brancas e para os homens negros também. Os homens negros ainda têm menos luta do que nós, mulheres. exatamente. Uhum. Tem uma pesquisa que fala assim, tem lá a pirâmide, né? Teve uma época que eu estudava muito essa questão de ser mulher, feminino. Então era assim, eram os reis, aí eram lá em Roma, né? Eram os reis, aí eram os escravos que eram capturados na guerra. Daí eram as mulheres, o rei, os guerreiros, os escravos que eram capturados na guerra. Aí vinham as mulheres dos caras lá em cima, né? E aí vinham as mulheres escravas, escravizadas na guerra. Isso em Roma. Agora imagina aqui, né? Dessa época que nós estamos falando, desse sequestro, né? Nosso. Que herança foi essa que nós tivemos? Que a gente carrega até hoje, que a gente tem que lutar muito para quebrar, né? Essa crença, né? É, Não é eu, nem eu uma sou crença. acostumada, eu sou acostumada a dizer assim que a mestra Pantaneira, para chegar onde ela chegou, eu sofri todas as discriminações que uma mulher pode sofrer nessa vida. Mas eu falei para ela, da mesma forma que eu venci qualquer mulher que pode vencer. E não é através assim de, eu falo, é através do estudo. Eu falei, tem que estudar, tem que se manter em pé. Além de tudo, eu sou mãe solo, né? Daí, mais ainda a discriminação parece que vem dobrada. Sim, Então, eu falei para ela, então a gente é a resistência, é a resiliência. Eu sou acostumada a dizer mesmo que eu sou a história de um povo que sofreu muito para chegar onde a gente chegou, você entendeu? Ah, mas hoje, pô, você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma moto, né? Mas isso aí foi através de muito esforço, não foi fácil chegar aqui, não. Mas, assim, eu estou acostumada a dizer para as mulheres, vamos que a gente pode ser o que a gente quiser, Uhum. Sim, sim. o que a gente quiser, né? E a gente sempre apoiando uma outra, porque não é fácil, não é fácil a nossa passagem por aqui. E se a gente vai passar, né, eu falo para elas, nós precisamos ocupar todos os lugares que estiverem abertos para nós. e que não tiver, a gente entra sim, quando der. Ah, sim, A sim. gente vai entrando. É. Ainda mais nós, né, mulheres, né, que somos formadoras de opinião, a gente sempre tem que se manter falando sobre isso. Vamos ocupar os lugares, ocupar espaço, independente de qualquer tipo de situação. Não dá para você, a gente vai te ajudar. Sim.
Alguém quer complementar? Quer falar sobre como é que está ficando essa nossa conversa? Esse nosso barco, que não é um navio, é um barco bem lindo, bem chique, que nós vamos chegando aqui. Como é que você vê esse barco, linda? Boa noite. Oi, Vejo linda. muito precisado. É igual ela acabou de dizer, né? Uma resistência para nós negros, né? A gente sofre muita discriminação mesmo. Gostei muito da fala da colega. Amei o conhecimento que a gente está tendo. Igual eu mesmo, demorei a ingressar na faculdade, agora estou, né? Então, o conhecimento a gente ganha cada dia após dia. E Que tudo. bom te ouvir, Isso aí. linda. É isso aí. É isso aí. Parabéns. E como que a gente pode se fortalecer, né? Estando juntas, né? Nos fortalecendo, né? Tendo um lugar para compartilhar, para compartilhar mesmo as dores e as conquistas, né? Um lugar de fala, né? Um lugar de fala, exatamente. É importante. Isso, igual a Vera, estou na faculdade que a Vera me ajudou, né? Ela falou, como além da fase vestibular, você vai ingressar na faculdade. Hoje estou lá, ela também está participando. Eu agradeço muito. Que bom. Ficou sem som, você mutou, linda. Igual eu Isso. estava dizendo, né? Que ela, igual ela disse, né? Uma ajudando a outra, né? Com a Vera, que sempre é bem parceira nossa, ela está aqui no curso. Ela é bem nossa parceira, ela incentiva a gente ir, né? E a gente estamos aí, estamos na luta. Sempre. É isso aí. Gostei. Você está compartilhando, né, sua gratidão, né, linda? Eu fico muito feliz em ver ela na sala de aula, né, estudando, porque assim, eu tive uma oportunidade, né, porque eu fiz pedagogia muito cedo, porque eu fiz magistério, saí e fui fazer pedagogia. Eu tenho duas graduações, tenho pedagogia e educação física, eu tenho quatro pós, né? Entrei no mestrado, mas ainda não dei conta de continuar. E assim, eu sou mãe atípica, né, que eu tenho um filho autista. Daí a gente sabe que a luta é maior ainda, né? Porque quando descobriu, o pai do meu filho descobriu que ele é autista, ele foi embora, né? E daí, hoje, assim, eu falo assim para as mulheres, né? Até o dia da audiência, o pai dele falou que não queria guarda. A guarda do meu filho é unilateral, é só minha, né? Não quis guarda compartilhada. E assim, meu filho hoje está com 10 anos, graças a Deus, e a gente sabe que a nossa luta é bem maior do que a dos homens. Uhum. Ficou todo mundo quietinho agora? Eu vou perguntar para as outras como é que a sua história impactou, né? O grupo, Então, verdade, né? né? Que eu acredito que cada uma de nós aqui, de alguma forma, passou ou passa, né? Pelo esforço que é fazer um curso, chegar no mestrado ou entrar na faculdade, ser mãe solo, passar por essa questão paterna, né? É, ter um filho com autismo ou não ter autismo, mas ter um filho em que, de alguma forma, né, precisa de uma atenção especial. Acredito que quando o grupo silencia dessa forma, é porque alguma coisa impactou, né? Alguma coisa Verdade. mexeu e a gente Desceu. respeita, mas se as pessoas pudessem compartilhar, pelo menos com uma palavra, o peito fica mais aliviado. Verdade. Eu só queria pôr isso para elas, porque assim,
A gente vence, todo dia a gente vence um pouquinho, entendeu? E não é um fardo, não. A gente às vezes fala, puta, que fardo que a gente tem que carregar. Fala, não. Eu falo que meu filho não é especial, quem é especial sou eu. Eu por tê-lo. Uhum. Sim. Laura, Vera Lúcia, Claudineia, linda. Eu tô cutucando vocês. Boa noite. Oi, Ei, Laura. Laura. Opa. Eu não consegui ouvir direito por causa da internet. A internet aqui tá cortando muito. Então eu não tô Hum, conseguindo acompanhar. entendi, Laura. Mas você conseguiu ouvir alguma coisa? Então, agora eu vi agora no final aqui ela falando, Uhum, né? Mas a história que ela falou eu não ouvi. sim. Então, vamos mudar então. Como é que você sentiu o grupo? Como é que você sentiu a aula, entendeu a aula? O que que você vai levar daqui hoje? Bom, o que eu entendi é que a gente precisa mesmo que estudar a nossa história. Porque eu já tenho uma certa idade e ainda eu não sei nada da história do negro, sobre a história da escravidão que teve no Brasil, sobre tudo isso que acontece hoje, né? Depois dos meus 40 anos, que eu entrei numa universidade, né? Que eu fiz educação do campo na UFMS, que a gente vai abrindo a mente, né? Para entendermos que é necessário a gente Uhum, se conhecer, porque se a gente não nos conhece, né, não tem como a gente lutar, né? E esse uhum, curso vai trazer para nós isso, né? uhum, Conhecimento da nossa história. Como, né? Eu fico imaginando assim, porque a história conta que os próprios negros da África vendiam seus próprios irmãos, suas famílias, né? Porque eu aprendi foi isso, né? E a gente vê que não é bem assim, né? A história. uhum, uhum, E lá, quando eles vieram de lá para cá, tinha reis, rainha, professor, né, engenheiro. E aqui eles se tornaram um só, um escravo, né? uhum, Então sim, esse curso vai abranger muito isso. No meu conhecimento, eu creio que é de uhum, todos também. uhum. Laura, que bom te ouvir. Eu quero compartilhar uma coisa com você, né? Eu Hum. não sei qual a sua idade, mas eu tenho 62 anos. E tem pouco tempo que eu comecei a estudar a nossa história. Pouco tempo assim, tem mais ou menos 5 anos que eu entrei no grupo de estudos da Maria Célia Malaquias, o grupo Quilombo Malaquias, junto com a Adriane, e aí eu comecei a entender melhor os conceitos e comecei a entender melhor essa máquina política que não quer que a gente cresça, não quer que a gente desenvolva, né? Então eu digo para você que nunca é tarde, cada um tem o seu tempo e o seu momento. Seja bem-vinda. Tá, obrigada. Vera, linda, Daniela, tô cutucando.
Bom, é, acho que muita coisa vai ficar aí, né? Para ser elaborada, né, Adriane? Né? Sim, sim. Então, é, nós passamos para vocês aí inicialmente, né, lá no grupo, é, os nossos temas, né? Então, hoje nós iniciamos com a nossa história, a grandeza da nossa história, e tem mais 3 temas para serem trabalhados. Essa dinâmica que a gente utilizou aqui hoje foi bacana para vocês? Nos deem um feedback. Laura diz que sim. Para mim foi tranquilo, eu gostei. Tá. Daniela, Laura e a Vera. E a Sim, foi Claudineia. bacana. Para mim também foi muito bom. A Sim, gente pode manter essa dinâmica, então. Tá. Por Laura mim, tudo também? bem. Laura também? Sim. Ok. Na segunda-feira que vem, nós vamos procurar iniciar o nosso encontro no horário. Hoje a gente entendeu que tem problemas de internet, sim, né? Tem questão de trânsito, enfim, cada um tem as suas questões, né? Mas vamos procurar chegar no horário certo, né? Se atrasar, que não seja mais do que 10 minutos, tá? Vamos fazer esse esforço para a gente caminhar de uma forma bacana, né? Inicialmente, a gente fez um acordo, que é o acordo do sigilo, o acordo da pontualidade e o acordo do comprometimento. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Tá. Nós não ouvimos a apresentação da Laura, que chegou um pouco depois, né, Laura? Mas Sim, é então, que eu hum, eu tava, eu fui na capital, né? Porque eu sim, moro no interior. uhum, E eu cheguei um pouquinho atrasada. uhum. Onde você mora, Laura? Eu moro no Quilombo Furnas dos Ah, Dionísio, tá, você no mora. município de Jaraguari. Uhum. A gente entende realmente que tem as dificuldades, né? Mas para vocês aproveitarem ao máximo, é importante não atrasar muito, tá Tá bom? bom. Mais alguma coisa, Adri? Não, a aula Uhum, semana que vem é comigo. sim. Com uma palavra, como que vocês estão saindo daqui hoje? O que vocês levam daqui hoje? aprendizado. Aprendizado, Conhecimento. conhecimento, Também ia falar conhecimento, a Laura falou conhecimento, mas é isso aí, um conhecimento. conhecimento, Sabedoria, né? Aprendizado também. sabedoria, sabedoria, aprendizado. Quem falou agora foi a Claudineia? Isso. Você falou sabedoria, Claudineia? Não foi eu, a Leia. Você falou qual palavra, Claudineia? E você, Vera, o que que você leva daqui hoje? É, eu acho que eu estou levando a troca, né, de vivências, experiências. Uhum, ok. Enquanto psicodramatistas, a Adriane e o Carlos, a gente trabalha muito com a questão de sentimentos, né? De dar para vocês
fala, né? Do que está sentindo, do que está achando, né? A gente faz muito cenários internos e depois trabalha aquilo que vocês vivenciaram internamente, porque a gente acredita no fortalecimento, né? Quando a gente começa a entender alguns conceitos, começa a fazer um alinhamento com o que eu vivo no dia a dia e a minha história, a gente se fortalece. E se fortalecendo, tem mais facilidade de compartilhar. E a gente ganha muito em ouvir os colegas, as colegas, né? Ouvir o outro, ouvir vocês, às vezes passa um alívio, poxa, ufa, não é só eu que estou sentindo isso, não é somente eu que passo isso, não é somente eu que estou com essa dificuldade. Então, isso é, torna menos solitário a minha caminhada. Então, a gente vai estar sempre caminhando dessa forma, o pensar, o sentir. Como é que é isso para você? Conta um pouco da sua experiência. É dessa forma que a gente vai lidar com os nossos encontros. Não é isso, Adriane? A nossa proposta é essa, né? Porque senão, se for para sentar e assistir aula só e não pensar, não criar coisas novas dentro da gente e ajudar o grupo, né? É, palavra, vento leva, né? Me Agora, veio o que uma a gente coisa aqui, te ouvindo, Adriane, a questão do quilombo, né? Qual que é a essência do quilombo? É o estar junto, né? É dando a mão ao outro, é compartilhando, se interessando pela tristeza do outro, pela alegria do outro, da outra, né? E aí a gente vai realmente se fortalecendo individualmente e também o grupo. Então, essa que é a nossa trajetória aqui com vocês. Ok, então, Ok, tá tranquilo. tá bom. Muito obrigada. é segunda, então, gente. Até segunda. Até segunda. Até segunda. Obrigada. Por Gratidão pela nada. aula. Até Obrigada a segunda. vocês. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.